Fala, rapaziada, resenha São Paulo na área. Antes, dá o like, se inscreve, participa. Tô com o Jonathan hoje, já estamos todo mundo de cabeça mais fria, depois da eliminação de domingo, né? A gente vai analisar não só o jogo, mas também toda a copinha. Tudo bem, Jonathan? Como é que estão as coisas? Fala, Chico, tudo bem? Saudações tricolores aos nossos espectadores, né? Aos nossos internautas. Eu não sei exatamente qual o termo que se usa aí no YouTube, Chico. Mas bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe também o horário que a pessoa Vai está ver? vendo. Mas é isso aí, vamos falar um pouco aí. A gente esperava mais desse time. Eu, particularmente, esperava mais. E aí, no primeiro confronto grande, a gente acabou tropeçando. É, isso é verdade, né? O Fluminense foi derrotado pelo Santos por 2-1 e deixou a copinha, né? Sinceramente, Jonathan, eu achei o time do Fluminense muito mal armado e com pouco repertório tático, né? O Fluminense que veio reclamando aí do gramado de Matão não era bom e vinha jogando muito de lançamento longo, principalmente para o Johnny e para o Matheus Martins. O Santos fez uma estratégia que marcou as nossas principais armas e utilizou as costas do Johnny como principal arma do Santos, né? Por ali que saíram os gols. O professor, nosso bravo Eduardo, não conseguiu sair dessa arapuca. Segundo tempo, ele fez algumas mudanças que eu sinceramente não entendi. A gente precisando de alguém para articular, e ele tirou o Iago, que mesmo não estando bem, era o cara que procurava jogo. Colocou o outro atacante, Miguel Vinícius, a bola não chegava no ataque, era só estourão para frente. Depois, quando o Wallace começou a melhorar, pediu para sair e entrou o Edinho, outro volante. Quer dizer, o Arthur, que estava no banco, não foi usado, nem o Jefferson, que é o outro meia, não foi usado. A gente até fez 2-1, teve chance, mas não passou e ficou um pouco de decepção. Mas eu acho que não é terra arrasada, não. Tem muita coisa boa para tirar dessa copinha. Qual é a sua opinião, Jonathan? Falando especificamente do jogo, Chico, o ponto que me saltou os olhos assim foi logo assim que eu já tinha visto o final do jogo do Santos contra a Ferroviária, que eles passaram nos pênaltis. E o time, o porte físico dos jogadores do Santos parecia ser até de uma categoria acima das dos jogadores do Fluminense. Se olhava o campo assim, do goleiro ao ponto esquerda, todos os jogadores do Santos eram fisicamente mais fortes, mais altos. Pra você ter uma ideia, os atacantes do Santos eram muito mais altos do que, pelo menos visualmente na televisão, do que os zagueiros do Fluminense. E isso eu acho que fez um pouco também de diferença no, no início do jogo, principalmente. Sobre as peças em si, sobre o técnico, realmente acho que o único jogo que o Fluminense pode falar assim que jogou bem de fato, na minha visão, foi contra a Ponte. E nos demais jogos a gente ganhou mais por fragilidade física e técnica dos adversários, né? Eu destaco positivamente o John Kennedy nos últimos jogos, apesar de eu ainda achar que ele foi muito individualista em alguns lances, mesmo no jogo contra o Santos, mas ele fez gols aí importantes e no final do jogo ainda quase conseguiu um empate, uma girada dentro da área. Destaco o Wallace, eu achei que dos que tinham mais expectativa, eu achei que ficou devendo o Matheus Martins, principalmente, porque já era um cara com passagem pelo profissional em algumas rodadas e tal. E o Arthur, mas o Arthur, acho que até pela questão da idade e tudo mais, a gente esperava ele mais como uma surpresa mesmo. Agora o Matheus Martins já é, entre aspas, uma realidade na base e, na minha opinião, ficou devendo aí na maioria dos jogos. Outra surpresa boa que eu achei foi o Luan Brito,
eu ainda não tinha visto ele jogar, apesar de saber que ele tinha feito vários gols ano passado, que ele começou até a Copinha, teve, se eu não me engano, na estreia não ficou nem no banco, depois foi conseguindo o espaço dele e demonstrou ter um bom poder de finalização e tudo mais. É, Outro jogador que me irritou bastante nesse jogo especificamente contra o Santos foi o Miguel Vinícius, que horroroso. entrou mal e não teve um lance sequer que ele recebeu a bola que ele fez o simples. O Fluminense perdendo o jogo, ele querendo dar toquinho de letra, calcanhar, e não deu sequência a uma jogada sequer. Eu também acho, e tinha opções melhores no banco, como, por exemplo, o próprio Alexandre Jesus, que a gente reclamou que o time do Santos era mais forte fisicamente. O Alexandre Jesus também é um cara mais forte, de repente, para brigar com o zagueiro, seria o nome ideal aí para a partida. Do Matheus Martins, também acho que ele não foi bem, embora procurava o jogo toda hora. E a gente há de ressaltar também que no domingo de manhã ele recebeu a notícia que o avô tinha falecido, né? E optou por permanecer com a delegação e jogar também, né? Então, mostra o comprometimento do garoto com a equipe, com a instituição. E um destaque, pode falar. Chico, desculpa te interromper, eu entendo perfeitamente. Assim, o meu ponto dele não é nem exatamente esse jogo contra o Santos, mas acho que a Copinha como um todo eu esperava mais dele. Mas pode seguir aí. Sim, também esperava. Ele foi prejudicado pelo campo, né, que ele é um cara de mais toque de bola, mas assim, queria ressaltar essa hombridade dele no domingo e destacar o Alexander, que parece que é o cara que mais agradou a comissão técnica, inclusive ele deve passar na frente do Wallace aí e deve figurar no banco. Provavelmente o Fluminense ainda, agora falando um pouco de principal, tem propostas por Wellington, por Danilo Barcelos, por Marlon, e provavelmente o Alexander já suba para os profissionais e deva figurar aí no elenco do Abel. Jonathan, você acha que dá para subir mais alguém? Não, eu gostei bastante do Alexander também. Eu acho que precoce subir ele para o profissional nesse momento. Ele ainda tem 18 anos. Acho que poderia deixar ele mais um ano aí na base e, eventualmente, precisando chamar ele para completar uma relação ou outra, né? Ainda mais esse ano que a gente reforçou aí essa parte da volância com o Felipe Melo, o André continua a princípio, o Martinelli. Então, assim, não saiu jogador nenhum nessa posição. Acho que não teria necessidade de trazer mais um cara para ficar só treinando e sem jogar. Eu gostei bastante do lateral direito, do Johnny, exceto no jogo que a gente foi eliminado, né? Que ele demonstrou a deficiência defensiva. Mas eu acho que é um cara que é uma posição mais carente no profissional. Eventualmente ele pode vir a ser relacionado aí. A gente não sabe como é que ficou a situação do Dani Bolt, né? Ele estava sendo O Bolt se cotado para o Atlético apresentou hoje Paranaense. com o time sub-23. Certo. Então, assim, é um jogador ainda que está na frente, na teoria, né? Vamos ver, acho que tem muito garoto aí que pode ser aproveitado, mas acho que esse ano eles vão ter menos espaço do que nos últimos anos, devido às contratações aí que o Fluminense fez, e os outros já estarem consolidados, né? Calegari, Luiz Henrique, André, esses aí já estão consolidados no profissional. Agora, um ponto, Chico, que eu acho que a gente tem que refletir, a gente pensou no ponto que, assim, o time da Copinha estaria mais forte por conta dos reforços, né? Do Matheus Martins, John Kennedy, Wallace. Acho que a gente precisa refletir, no caso, a comissão técnica, até que ponto esses caras estavam motivados para jogar esse campeonato, pensando se de repente eles não poderiam estar fazendo a pré-temporada já com o profissional e buscando o espaço deles já no profissional. Porque esses caras, pelo menos na teoria, voltam a treinar aí provavelmente semana que vem ou final dessa semana com o profissional e vão ter que correr atrás da fila, né? Sim. Mas assim, sinceramente, o que você falou todos já estavam bem atrás da fila, né?
O John Kennedy está atrás do Cano, do Fred e do William. A gente não sabe se o William vai jogar como segundo atacante. O Matheus Martins, no esquema do Abel, que não é mais aquele 4-3-3, também vai pro fim da fila, os caras querem jogar, né? Eu senti bastante comprometimento dele, sim. Um pouco de salto alto, um pouco de achar que ia ganhar o jogo em qualquer hora, qualquer momento, mas senti comprometimento. Agora, uma coisa, até para te encerrar, Jonathan. Goleiro Thiago, Marcos Pedro, Edinho, o Wallace, o Miguel, o Cauã, o Alexandre Jesus e o Jefferson, além do Iago, estouram a idade e não podem mais jogar no sub-20. Ou eles vão ser incorporados ao elenco, ou eles vão ficar nos times sub-23 treinando, ou serem emprestados, ou até dispensados, né? O que você faria com esses jogadores aí? Eu acho que você lembrou bem desse ponto, né? Tem alguns jogadores aí que eu acho que podem sim permanecer já no projeto sub-23, né? Eu vou destacar aí o goleiro, que apesar de ter falhado em alguns lances aí que a gente tomou gol na copinha, no geral achei ele um goleiro seguro. Em outro, o Marcos Pedro, o problema dele é aspecto físico, né? Ele não cresceu muito, é um lateral muito franzino e tal, e ele já está com uma idade, como você falou, né? Já não pode mais jogar no sub-20. Eu acho que daria para manter, porque é um jogador que tem talento, mas não sei se vai virar assim um jogador de time principal do Fluminense, tá? Acho que a gente pode tentar uma negociação aí com o mercado menor, estrangeiro. Um outro cara que eu gostei, que eu esqueci de citar no ponto anterior, foi o Iago, né? Eu achei que ele foi o destaque do Fluminense, principalmente na primeira fase. E eu acho que é um cara que dá para ficar ali entre o sub-23, completar treino no profissional. É Quanto porque aos abriu uma vaga, né? demais... Abriu uma vaga do Casares, né? O Fluminense não vai atrás de outro Exato, meio e abriu uma vaga. exato. Pro goleiro Thiago, abriu também uma vaga que era do João Lopes, né? Que ficou aí 3 anos e não jogou nenhum jogo. Que bem que a entrevista do Angione, ele deixou claro que o terceiro goleiro vai ser o Pedro Rangel, né? Que não é o nosso amigo lá do Saudações, mas é o seguinte, quanto aos outros nomes que você falou, assim, eu acho que é isso, ou negociar eles, emprestar de repente para ser menos um peso aí na folha, ou não tem jeito, eles vão ter que ficar no sub-23 e eventualmente completar, né, aí o profissional. Mas nenhum deles a ponto de se destacar assim e disputar vaga de titular nesse momento no profissional, não. Na minha visão, pelo menos. Para mim também. Desses aí, só o Iago, de repente, mereceria alguma chance até porque o Casares foi embora. E o mais é isso aí. Então é isso, Jonathan. A gente volta quando, Jonathan? Quinta-feira tem alguma coisa nova aí no canal? Opa, quinta-feira, Chico, a gente tem uma live com o ex-craque da máquina tricolor, Carlos Alberto Pintinho. O pessoal mais experiente aí, eu acho que vai curtir bastante essa entrevista. Ele está na Espanha, lá em Sevilha, e vai falar com a gente diretamente de lá. Jogador aí que é sempre muito citado nas rodas de bares aí pelos mais experientes, como um destaque aí, por ter jogado muito a bola. A gente vai receber ele aqui no canal. Jonathan, agora só para te pôr uma pimenta no negócio. Qual time foi melhor? A máquina 75, 76 ou o time de 2010, 2011, 2012? Chico, eu não vi 75, 76, né? O argumento é o seguinte, que naquela época o campeonato estadual tinha muito mais relevância do que o brasileiro. E o time foi bicampeão estadual, então teoricamente os títulos seriam equiparados, né?
por nomes e por considerar, assim, é difícil comparar duas coisas que eu não vi, né? Tenho certeza que se eu perguntar para o meu pai, ele vai falar que a máquina foi bem melhor. Então é isso aí. Quinta-feira, 7 horas, né? Isso aí, 7 horas. 7 horas aqui ao vivo no canal. Deixe seu like, comenta, fique com a gente. Se não for inscrito, se inscreve. Grande abraço, te volta quinta-feira.